E como que eram, assim, você sentiu muita diferença também como jovem, realizando as atividades na sede pelo Pérola e comparado a toda a experiência que você teve, a vivência que você teve na África, Marco? Sim, era diferente, especialmente por causa da divisão de escoteiro, que escoteiro é dos 11 aos 15, e o sênior dos 15 aos 18. Na África do Sul não tinha essa separação. Então, você com a idade de sênior, você praticamente era o monitor de uma patrulha, monitor do sub, que era o irmão mais velho que orientava o escoteiro até você sair para ir para o ramo pioneiro, né? E isso você conseguiu, assim, mostrar como era, a importância dessa diferença, mostrar dentro do grupo, Pérola, o quanto era diferente e também muito a ver com a autonomia, né? Porque pelo que você está falando, os jovens tinham uma autonomia maior, né, antes, quer dizer, né, o comparativo que você tinha aqui na África, eles tinham uma autonomia maior, e aqui era um pouco mais diferente, né, por conta até mesmo da maturidade da idade, assim. Você acha que você contribuiu também para isso? As pessoas entenderam isso? Como foi? Não, assim, com certeza. Conseguir mostrar para eles as diferenças, tudo. Para mim também foi um grande aprendizado que era uma coisa que era só os meninos da mesma idade, não tinha que quando você está até os 18 anos junto com o escoteiro, acaba sendo atividades que você tem que agradar os mais novos, para quem está já há muito tempo, já acaba sendo um pouquinho mais chato. E com o ramo sênior também, você não tem essa distância tão grande entre quem está entrando com 15 anos e quem está saindo com os 18 anos, né? E em termos de técnicas, assim, você também percebeu alguma diferença, Marco? Técnicas, assim, a maior diferença que eu percebi quando eu cheguei aqui foi justamente na parte de pioneirias, porque aqui se usa muito bambu e sisal. Na África do Sul a gente usava pontalete de eucalipto e corda para fazer as pioneirias. Então era um pouquinho diferente, falar. Uma mesa pequena ela tinha 3 metros de altura mesmo, o topo dela, né? Então falar, e era tudo feito com corda e eucalipto. Não se usava bambu lá. Que interessante. Totalmente diferente, né? É Até totalmente. interessante. E você tem alguma memória, assim, marcante assim, do que você lembra da sede, dos chefes, como jovem ainda, né? Antes de chegar ali à maturidade e contribuir como chefe. Sim, tem o Alexis, uma pessoa que, enquanto no grupo, sempre sabe falar mostrando para a gente os caminhos a seguir. O Biratã também, que era o chefe da tropa sênior. Então, falar, a gente sempre espelhou muito no chefes e seguia os conselhos deles que eles davam para a gente. Então, fala, teve vários momentos ah, que fica na memória. Um que acho que se pessoas forem assistir nesse vídeo daquele tempo, vai lembrar de um posto observatório que a gente fez no acampamento um pouquinho antes de inaugurar a Praça da Uva lá em Vinhedo, que acabou ficando como o nome de Ai Jesus, o ator, porque a hora que estava quase no finalzinho, ela desabou inteirinha com um selho que estava em cima, eu estava metade do caminho dela, e o chefe que estava olhando, só a única coisa que ele gritou, ai Jesus, e saiu correndo, né? Então essa aí fala, todo mundo vai lembrar desse posto observatório chamado Ai Jesus. Legal. E Marco, e aí você, né, começou a ficar mais velho, mais experiente, vieram, né, outras experiências, outros aprendizados. E aí você decidiu que você ia ser chefe ou isso foi acontecendo naturalmente, tipo, inevitável?
Na verdade, como a gente não tinha o ramo pioneiro, então falar para não ficar longe do movimento, então só tinha uma escolha: ou você vira chefe, né? Não tinha muita opção, né? Então falar, acabei querendo ser chefe mesmo, falar começando como instrutor assistente na tropa escoteira, e foi de grande aprendizado para mim todo esse tempo, tudo. Ainda nessa época era separado, né? Ainda era Escoteiros e bandeirante. separado. Isso, ainda era separado. As escoteiras, se não me falha a memória em data, que isso aí é um pouquinho de data, não sou muito bom. Elas começaram acho que em 92 mais ou menos. E o Perla Barto foi o primeiro grupo escoteiro a ter uma tropa feminina. Só que na época a gente era tropa separada, que não era tropas mistas, e a gente estava com a Maria Rita, ela estava no grupo, e só que ela estava começando como escotista. Nessa época, eu acabei partindo para ser instrutor da tropa feminina, que era o que a União dos Escoteiros ela permitia se ter um chefe masculino como instrutor na tropa feminina. Aí a gente começou a montar a tropa feminina. Foi difícil no começo, porque a aceitação não foi tão fácil assim, inclusive de escotistas dentro do próprio grupo que não concordava muito. Ah, logo em seguida, a gente teve um elo distrital, onde que as duas patrulhas femininas ficaram em segundo e terceiro lugar no elo. E os meninos naquela época não aceitavam, que assim, falar, pô, uma menina vai ganhar de mim. Isso aí em 92. E as duas patrulhas ficaram em segundo e em terceiro. Então, mas no começo a aceitação foi difícil, inclusive a, a gente tentar fazer atividade junta, a tropa escoteira feminina e a masculina, e monitor não queria que elas participassem da atividade. Eu me lembro muito bem que o monitor ele chegou e falou assim: se elas for participar, eu não participo. Aí falei para o monitor falar: então entrega seu bastão para o sub que você não vai participar. Então falar assim, eles não gostavam, no começo foi difícil. Ô Marco, a questão de você ter vindo da África do Sul ela é muito marcante na sua vida, né? E mesmo nesse período aí de tropa escoteira, sênior, você manteve contato com algum chefe ou com algum outro membro do grupo lá na África do Sul? Eu mantive por um bom tempo contato. Naquela época não tinha e-mail, então era tudo por carta, então demorava tipo 15 dias para chegar uma carta, tudo. Mas eu mantive contato sim com o pessoal da África do Sul. Porque, né, assim, quando tinha essas situações de monitores, atividades, né, com as, com as garotas, né, com as tropas femininas, como que elas reagiam? Né? Elas encaravam numa boa ou elas tinham um espírito mais, mais assim, rebelde ou até mesmo mais forte, assim? Como era? Não, assim, eu me lembro que elas encaravam numa boa quando vinha esse tipo de coisa, mas também me lembro que as meninas eram bem competitivas. Elas não queriam ficar abaixo dos escoteiros. E os escoteiros não achavam que eles achavam que eles eram melhor porque eles eram meninos, né? Mas era bem competitivo as atividades assim entre as tropas tudo. Mas assim, elas não aparentava que ficava assim desanimado, chateado, essas coisas, né? Sim, era um processo, né? Eu acredito, é um processo que vinha acontecendo, né? Mas tinha alguma atividade assim que você, um acampamento, por exemplo, até mesmo entre os jovens do grupo mesmo, que você fala, puxa, eles reconheceram que em determinadas situações elas contribuiriam muito, e aí aderiram àquela situação como positiva e transformou de uma maneira diferente. Como foi isso? Você tem alguma?
Então, fato, eu assim? não me lembro, assim, eu acho que com o passar do tempo foi acabando sendo uma coisa mais normal, essa transição de as meninas estar no movimento escoteiro. Porque geralmente as atividades eram separadas, então quando fazia a atividade uma tropa contra a outra, tinha a rivalidade, a competitividade, tudo, mas eles acabaram se entendendo e começou a ser uma coisa mais normal da aceitação das meninas dentro do movimento escoteiro. Você vivenciou muita coisa desde o início, né? Mais ou menos desde o início do Pérola Byton. Quando você chegou no Pérola Byton, o grupo ainda, né, era muito novo. E você vivenciou transformações, dificuldades, alegrias, etc, etc. Mas você tem na sua memória algum momento em que você pensou assim, nossa, agora vai acabar o grupo. Agora não tem jeito, a gente não tem mais força, não tem como ir para frente. E dessa dificuldade, vocês transformaram em algo que reverteu a situação e que se transformou em algo positivo. Você tem alguma recordação disso? Tenho. Não, eu não vou lembrar das datas, mas a gente já estava no Lar dos Velhinhos. Porque, assim, só voltando um pouquinho antes de chegar nisso, o grupo ele saiu da Guardinha, foi lá para a Fazenda Sinja, ficou lá uns anos lá na Fazenda Sinja, e sempre uma mudança de sede, acaba sendo uma mudança drástica, você acaba perdendo tanto membros juvenis como adultos, né? Ainda mais se vai mudar para um lugar bem mais longe, então ele deu uma balançada, mas a gente conseguiu reestruturar. Inclusive, nessa época, na Sinja, a gente, por falta de adultos, a gente acabou juntando a tropa escoteira com a tropa feminina, acabou virando uma tropa só, a primeira tropa mista, e nessa época ainda não era previsto a gente ter tropas mistas pela União dos Escoteiros do Brasil. Aí fizemos, deu certo, mandamos para eles falaram, legal tudo, mas foi justamente por causa da deficiência de adulto no grupo, né? Da Sinja a gente fomos para o Lar dos Velhinhos, novamente teve uma quebra de pessoas que ficou mais longe tudo, mas ainda conseguimos ganhar bastante jovens perto do lar tudo, e teve uma época que os adultos começaram a ter outros compromissos, começaram a meio que não ter tempo para estar se dedicando ao movimento escoteiro, e a gente acabou fazendo uma reunião na casa da Denise, que já foi entrevistada já, né? E a ideia nossa era fechar o grupo, porque não tinha como tocar o grupo. Aí a gente teve a reunião, tudo. A gente teve alguns teimosos que falaram, não, a gente não vai fechar o grupo. E acabou sendo que estava, acho que, a gente com uma tropa escoteira, uma tropa sênior, alcateia, e 4 ou 5 adultos para tocar o grupo. Então eu lembro que eu dava atividade para a tropa escoteira, dava atividade para a sênior, a Denise dava atividade para a alcateia, ajudava na tropa sênior, a Sandra, irmã da Denise, também ajudava na tropa escoteira, a Lele. Então a gente segurou para não fechar o grupo por causa de teimosia, porque senão o grupo já tinha fechado já. A gente ficou lá batalhando com o grupo para manter ele aberto tudo, né?